Deus Todo-Poderoso, Pai, viemos aqui para te dar toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Dizer a Ti, Senhor, quanto somos agradecidos, Senhor, pela Tua presença, Pai, no nosso meio, Pai. Clamamos realmente, Pai, que a Tua presença seja manifesta e real sobre as nossas vidas, Pai. E cada vez mais possamos Te engrandecer, Te dar, Senhor, toda a honra que Tu mereces, Pai. Por isso, Senhor, que o nosso louvor possa chegar a Ti, Senhor, como aroma suave, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Levar, Senhor, de Ti, Pai, tudo que temos e tudo que somos, Pai. E que possamos colocar diante da Tua presença e do Teu altar, Pai. Colocamos, Senhor, e entregamos, Pai, as nossas vidas diante de Ti neste momento, realmente, Pai. Para que assim o Senhor faça habitação sobre cada um de nós, Senhor. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Ele não muda.
Filho
Pai. Aleluia. Eu nunca
Aleluia, Deus de toda glória e poder, nós engrandecemos, meu Deus, o Teu nome. Queremos realmente engrandecer o Teu nome, Senhor. Entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Entregar tudo que nós temos e que nós somos ao grande Rei, ao Pai eterno, Deus de toda a eternidade de nossas vidas, Pai. Nós Te adoramos, meu Deus. Entregamos este louvor em Tuas mãos, Pai. Como holocausto a Ti, como um holocausto de cheiro agradável ao Senhor, Pai. Deus, esteja conosco, meu Deus, na palavra de hoje, Senhor. Seja me capacitando, trazendo a Tua palavra através da minha boca, Senhor. Possamos realmente estar entendendo a forma que o Senhor quer falar conosco, Deus. De forma a ser bênção, Senhor, tanto para nós quanto para quem está nos assistindo, Deus. No nome poderoso de Jesus. Amém. Boa noite. Irmãos, irmãs, famílias, nossas outras famílias e a vocês que estão nos assistindo. Muitas vezes, nós que somos cristãos, pelo fato de ter muitos cristãos hoje em todo o mundo, nós nos encontramos com um e com outros. E muitas vezes nós somos surpreendidos por aqueles que devem ser nossos irmãos e deveriam ser nossos irmãos, por uma pergunta que às vezes, é muito comum, que é de qual ministério você é, ou de qual igreja você é, quem é o seu pastor, E isso a nós acaba nos surpreendendo um pouco. Porque isso prova um pouco que as pessoas que perguntam esse tipo de coisa conhecem pouco da palavra de Deus, Então vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, na palavra de 1 Coríntios 3. Pronto? Paulo aos Coríntios, ele diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo.
Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Como eu estava falando antes, é muito comum que se encontrem irmãos na fé, e eles se preocupam, em primeiro lugar, em saber de qual denominação você é. E aqui Paulo deixa bem claro que a esse tipo de irmão, ele deve tratar como carnais, como crianças. Porque ele teve que dar leite ao invés de alimentos sólidos, né? Quando nós nos dedicamos a aprender a palavra e a estar diante de Deus como um servo, o embaixador da palavra, o embaixador das boas novas de Cristo, nós devemos perseverar em ser melhores dia após dia. Isso é um comentário totalmente comum e mundano, é o que Paulo diz. Em Hebreus 5, 12, vamos abrir lá que a gente vai explanar uma coisa interessante sobre o que Paulo estava querendo dizer aqui. Ele diz o seguinte, deixa eu achar também, que daí eu falo. Hebreus o quê? Hebreus 5. 12? Deixa eu ver, vamos pelo 11 aqui. Vai passar do 5 para o 6, tá? Quanto a isso, Hebreus 5, 11. Então vamos começar do 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres,
vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Novamente, ele não está falando da terra, né? Aqui o autor de Hebreus, que parece Paulo, mas não diz certamente quem é, ele deixa bem claro que aquele que não produz bom fruto e que se mantém no leite da palavra propositalmente, sem a fim de querer buscar mais, buscar os dons, ou até mesmo pecar premeditadamente, é impossível que ele possa ser salvo novamente, porque ele já é. Então ele está fazendo algo com que ele possa estar crucificando a Cristo novamente. Ele está novamente crucificando a Cristo, mesmo sabendo o que é bom e o que é ruim. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso que Tiago fala. Tiago, né? Então é disso que Paulo está falando em 1 Coríntios. Ele precisou dar o leite, porque mesmo conhecendo da palavra, mesmo podendo ser mestres, muitas vezes eles ainda escolhem estar debaixo de um jugo, debaixo da voz de outra pessoa, sendo dependente de alguém, o brinco de uma orelha. E todos nós somos capazes de aprender, porque a própria palavra diz que nós seríamos ensinados pelo próprio Deus, a partir do momento em que você tem interesse de conhecer isso daqui, ó, de estar disposto a ter os dons e não desperdiçá-los, como dizem Hebreus, e assim está crucificando novamente a Cristo, porque foi um preço bem caro por nós. E daí ele continua assim, ó, ele deu leite e não alimento sólido, pois não estavam com condições de recebê-los, né? Isso daqui é comportamental. As condições são comportamentais, não é mágica. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como o meu único Salvador. Aí, mágica. Você se transformou num domingo, num apelo, e na segunda você é nova criatura. Todos nós aqui sabemos que isso não é verdade, porque o reino dos céus ele é conquistado com esforço, e quem não se esforçar não entrará no reino. E é disso que Paulo está falando. Vocês não estavam em condições de receber, porque vocês não se esforçam para deixar de tomar leite e comer o alimento sólido, que em Hebreus diz que é o alimento para adultos. Muitos cristãos ainda estão pendurados na orelha de algumas outras pessoas, de um pai espiritual, que isso não é bíblico, a fim de achar que se ele cair, aquele pai espiritual vai pagar por tudo aquilo que ele ainda não o ensinou.
mas nós não estamos na Coreia, onde a Bíblia não é proibida, onde ela é proibida. Nós estamos no Brasil e em muitos outros países que também se permitem ter a palavra de Deus. Então você deve alcançar, você deve se esforçar a ter condições de se alimentar como um adulto na fé. Então ele continua assim: de fato que vocês não tinham condições, né? Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo ainda comenta um pouco aqui atrás, em 1 Coríntios 1:11, Cristo está dividido, e muitas vezes nós vemos realmente que há uma divisão, não de Cristo, mas dos cristãos, supostos cristãos. Porque aquele que é cristão verdadeiro, ele busca, ele vive o caminho, a verdade e a vida, né? Sendo um caminho e a forma de vida que se deve seguir. E aqui em 1 Coríntios 1:11, que está na mesma página aqui da minha Bíblia, ele diz assim, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E Paulo dá graças dizendo assim, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo é bem explícito quando se trata em relação a isso e até um pouco nervoso, né? Porque da mesma forma que Paulo foi colocado como apóstolo para pregar a palavra e expressar a vontade de Deus através dela para outros que ainda não a conheciam e era necessário que eles conhecessem para que eles pudessem estar crescendo nessa mesma graça, assim somos eu, você e a minha família que está aqui atrás. E muitas vezes nós esquecemos disso e preferimos ser cuidados como bebês. Nós esquecemos que a palavra, ela foi anunciada por Cristo, dizendo, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E isso não é para o pastor da sua igreja, isso não é para o irmão que recebe o Espírito Santo e fala em línguas, não é para aquele que tem o dom de cura, é para todos nós que um dia recebemos o ide. E que cremos que Cristo é o nosso Salvador. E que Deus é o nosso Pai. Então, da mesma forma que Paulo está enfurecido aqui, dizendo, vocês são crianças, gente. Nós também devemos estar. Nós também devemos ser, quando nós recebemos uma palavra dessa. De que denominação você é? Quem é o seu pastor? Qual é a sua igreja? O pior é quem é sua cobertura. Quem que é sua cobertura? Oh, Jesus. E Paulo está assim, furioso, e a gente também deveria estar, porque pai espiritual, cobertura e aí por diante, desculpa gente, isso é piada, isso não é bíblico, isso é heresia. Livro de Heresias. Está no livro de Heresias 3, 4, só pode ser, porque a palavra é bem clara quando trata sobre isso.
E daí ele fala assim: quem sou eu? Quem é Apolo? Senão apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu passei uma pregação aqui algumas semanas atrás falando sobre isso. Qual que é o seu ministério? O Senhor passou o ministério a cada um. Mesmo que você não possa estar explanando ele como alguns outros que têm o potencial de viajar, ter milhões de inscritos no canal, que não é o nosso caso. Você tem um ministério. O meu irmão Fernando, ele manda mensagens para as pessoas pelo qual ele tem contato. E ele não sai tanto. Nem eu, nem a maioria de nós. Mas fica em casa. Ou na empresa. Então, e é isso que Paulo está dizendo. Cada um no seu ministério, ao qual Deus atribuiu. Faça você na sua casa. Se você está preso aí por causa da pandemia, ou fazendo home office, ou seja lá o que for. E daí ele continua assim. Deixa eu ver em qual. Cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Você será recompensado pela própria palavra pregada ou a forma que você age e reage às situações. Não espera que toda pessoa que você vai pregar, ela seja salva e batizada pelo Espírito Santo e sai falando em línguas daqui em diante. Muitas vezes você vai ser decepcionado pelo fato de pregar e as pessoas não aceitar a sua palavra. Porque é assim que funciona. Mas a palavra diz que você tem que ser atalaia. Falar aqueles que são necessários para que a brasa não venha pela tua cabeça. E a vida daquele pelo qual você não disse seja cobrada de você. Então não tenha medo. A palavra, o evangelho é para corajosos e não covardes. E é isso que ele está dizendo. Cada um vai receber de acordo com o seu próprio trabalho. Porém, se preocupe que Deus dará o crescimento. Você já regou, um foi lá, colocou a semente, e outro foi e regou, deixa que Deus dá o crescimento. Daí em diante é com a pessoa. Porém, a palavra não pode deixar de ser dita. A palavra não pode deixar de ser pregada. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores. Aqueles a quem nós pregamos é a plantação de Deus, a lavoura de Deus. E o edifício de Deus, é Ele quem faz crescer. Era disso que ele estava falando antes. E conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. O que é interessante em relação a essa palavra, esse pequeno versículo 10, é que Paulo, ele fala assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, o Espírito Santo que habita nele, a graça que Deus entregou a ele como sábio construtor, ele lançou o alicerce, ele pregou a Cristo, e outro está construindo sobre ele. É tão triste você ouvir algumas vezes que alguns pastores aprisionam suas ovelhas a não ouvir outras pregações ou outras pessoas pelo qual falam do Evangelho. Aqui Paulo fala sem ressentimento nenhum que ele lançou o alicerce pregando a Jesus, falando sobre Jesus, anunciando o Evangelho de Jesus, e outro começou a construir naquele fundamento, naquele alicerce. Porém, muitas vezes nós ouvimos e até vimos muitas vezes como testemunho, pastores dizendo que não é bom que você ouça a palavra de outras pessoas. Mas se você for instruído nessa mesma palavra, você aprende que deve julgar a palavra que é pregada.
e não um pregador, e não a profecia e por diante, como a própria palavra diz, ou o profeta em si. Mas muitos estão cegos e outros com bastante coceira no ouvido para não estar ouvindo o bastante que deve se ouvir, buscando o bastante ao ponto de permitir lançar o alicerce e outro construir sobre ele. Então ele continua: contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá com recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aqui, Paulo deixa bem explícito que Jesus é esse alicerce, é esse novo evangelho, essa boa nova de Cristo. Esse é o evangelho, o alicerce que se coloca diante de todos. É impossível viver uma vida nova sem que Cristo seja o caminho das nossas vidas. É impossível que nós possamos ser nova criatura, ter uma mente renovada, sem que Cristo seja o alicerce da nossa casa, do nosso edifício. Você foi alicerçado, alguém falou da palavra do Senhor para você, como para mim, como para cada um de nós, e você está edificando o quê? Qual que é do que é feito o seu edifício? Ele é feito de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Porque a obra de cada um vai ser mostrada de acordo com o dia a dia, com a luz que será trazida. E através de tudo isso, haverá provações. E essas provações, elas virão como um fogo. E esse fogo vai queimar a sua obra. E o que vai sobrar? Ouro, prata, pedras preciosas. Daí para baixo, ele se queima. E daí, quando queimar, você pode até ser salvo, como alguém que é salvo através do fogo, da queimada. Mas e se não for? E se a tua coroa na vinda de Cristo não for de ouro, prata, pedras preciosas? E se você for provado e o fogo que queimar não deixar nada, se for palha? E se você não estiver se esforçando bastante propositalmente? E isso trará detração, prejuízo. E não é esse tipo de prejuízo que nós queremos. Deixando bem claro que ele continua e diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. O seu corpo, ele não pertence a você, porque foi pago um preço, e esse preço foi caríssimo. E quando ele pagou, ele comprou você. Ele comprou com sangue. E nós ainda não demos nem o sangue. Não estamos perdendo sangue por causa do Evangelho. Em 1 Coríntios 6,19, ele diz assim, 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Em 2 Coríntios 6, diz assim, 6,16.
Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quer ser povo do Senhor, quer ser habitado pelo Senhor, seja santo. Santuário já diz tudo, né? Então, para que ele possa habitar em você, você precisa ser santo. Desde o princípio de tudo, Deus quis habitar em nós. Ele criou um jardim e ele ia visitá-los. Ele criou um templo, criou ali o lugar santo para que ele pudesse habitar onde nós estivéssemos. O santuário foi destruído, Jesus veio, morreu para que nós pudéssemos ser santuários e Deus continuasse habitando em nosso meio. É disso que se trata, é Deus estar em nós. Porque ele diz que nós somos santuário. Então ele continua, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, Jó 5,13. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis, Salmos 94:11. Então ele fala, portanto ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Você não é o centro. Amém. Você é de Cristo e Cristo de Deus. Apesar dele te dizer, tudo é seu. Considere Adão. Considere Adão e Eva. Deus colocou Adão no jardim do Éden e disse, tudo é seu. Pode ficar com tudo. Dá nome para os animais, nada naquele rio, come daquelas árvores, mas não toca naquela ali não, e nem naquela outra ali. E eu não preciso nem te falar por quê. Só não toca e já está lindo demais. E daí a mulher comeu e falou, você quer? Ele falou, eu quero. E comeu. Então disse Deus, parafraseando, você está pensando que você é quem? Você está achando que você é dono disso aqui? Ele foi expulso de lá. Mesmo Deus dizendo para ele, tudo é seu, aproveita. Deus dá liberdade, mas não libertinagem. Deus está nos dando liberdade cristã. E Ele está nos dando tudo, sendo de Cristo e de Deus. Não confunda as coisas. Deus é o Deus da liberdade, não da libertinagem. Para que nós não possamos estar fazendo como eu li aqui agora há pouco, sendo queimados, sendo terra infértil, nós devemos deixar que nós possamos ser santuários de Deus, e assim Deus possa estar habitando em nós. Que nós possamos realmente estar com o coração voltado a entender que não precisamos mais de leite a partir do momento em que a palavra é pregada para nós. Mas que nós devemos buscar a Deus de todo o coração para que Ele possa nos transformar em homens e mulheres maduras e poder estar realmente vivendo de forma perfeita e sendo um santuário perfeito diante do Senhor. Amém? Amém. Eu vou orar. Deus de toda graça e poder, nós te damos glórias, graças, meu Deus, poder e honra pela Tua palavra, Senhor. Deus, realmente queremos estar sendo santuários do Teu Espírito Santo, Deus. Fazer com que o Senhor venha habitar em nós, meu Deus, para que possamos ter discernimento de tudo que vem do alto para nós, Deus.
Usa-nos, Deus, enche-nos da tua graça e do teu poder. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa o fim deste dia, Senhor. Esteja com cada um, meu Pai, que ouve e assiste, indiferente do dia e do horário, meu Pai, esta pregação. Sim. Pai amado, abre os nossos olhos e os olhos daqueles que estão nos ouvindo, Deus. Sim. Esteja realmente trazendo a verdade, o conhecimento da tua palavra e da tua vontade, Senhor. Ensina-nos verdadeiramente os teus mandamentos e o teu amor, Deus. Usa-nos, meu Deus, cada vez mais, para que possamos ser modelo verdadeiro de Cristo, a imagem e semelhança do Deus vivo nessa terra, Senhor, para que possamos ser o exemplo perfeito do Senhor, Deus, e cada vez mais trazer servos a cumprir a tua vontade, Senhor, da forma que o Senhor deseja que seja, no nome poderoso de Jesus. Amém.